Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos iniciar mais uma aula de História da Arte. Sejam todos bem-vindos. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre algumas ou mesmo as principais formas de resistência à escravidão. E essa aula é uma forma de celebrarmos, a Semana da Consciência Negra, dia 20 de novembro, é o Dia Nacional da Consciência Negra, e essa data traz toda uma trajetória de luta, de força, de resistência que os povos escravizados passaram aqui no Brasil. Então, a população negra viveu aqui no Brasil desde o período colonial, foram mais de 300 anos de escravidão, e a partir do momento que eles foram trazidos aqui para o Brasil na condição de escravo, para trabalhar em diversos serviços, desde o trabalho doméstico à lavoura, esses povos, eles trouxeram aí toda uma história de resistência. E quando falamos em resistência, não podemos deixar de falar de Zumbi dos Palmares. Então, a gente sabe que o próprio quilombo era uma forma de resistência. Aqueles negros que muitas vezes fugiam das fazendas, não tinham para onde ir, iam para esses lugares mais afastados, que geralmente eram morros, lugares também próximos a rios, para eles poderem tirar sua resistência, sua alimentação, sua subsistência. E o quilombo dos Palmares foi um dos quilombos mais duradouros, foi um dos últimos a ser destruído da pior forma possível. Zumbi dos Palmares, que era o líder do quilombo dos Palmares, foi assassinado. Então, a data, o 20 de novembro, é uma forma de celebrarmos, e trazermos aqui toda uma questão de conscientização de todos esses povos que têm aí toda uma história de muito sofrimento aqui no Brasil. Então, é a partir desse contexto, dessa semana, do dia 20, que nós vamos falar um pouco de como as formas de resistência elas foram importantes para que esses povos escravizados conquistassem, a própria liberdade e seu espaço. Que isso é uma questão muito difícil de falarmos. Por quê? Porque o conceito de resistência ela está relacionado principalmente à luta, E existia de fato uma relação de poder muito grande. Por mais que muitos desses povos escravizados eles tiveram apoio do movimento abolicionista, que foi muito importante para que, de fato, esses negros, eles, através de passos muito lentos, conseguissem o verdadeiro sonho, que era a alforria. Para vocês que não sabem o que seria a alforria era essa liberdade, que muitos conquistaram através de trabalhos muito forçados, E durante todo esse período de escravidão, essa escravidão ela favorecia a alguns. Existiam homens aqui no Brasil que conseguiam títulos de barões, de conde, traficando escravos. Então, esses escravos, esses povos, deixa eu corrigir, esses povos escravizados, porque eles vieram para aqui na condição de escravo. Então, quando eles saíram da África e eram colocados esses navios negreiros, como era chamado,
própria historiografia fala exatamente dessa forma, já começava ali todo um sofrimento, porque dentro desses navios não suportava, né, uma quantidade, ou melhor, era permitida uma quantidade de pessoas, porém vinham bem mais. Então eles vinham ali abarrotados dentro daqueles navios, muitos não sobreviviam. E quando eles chegavam aqui no Brasil, eles eram comercializados, eram vendidos. Geralmente uma família essa família, quando vinha da África, cada um, o pai, a mãe, o filho, era vendido para uma fazenda. Então eles se separavam. Então foram muitos anos de luta, e a partir de todas essas lutas, essa resistência foi acontecendo, né? Como eu tinha falado anteriormente, a própria formação de quilombos foi muito importante para que esses negros resistissem a todo esse sofrimento, essas dores, a expectativa de vida de um escravo. Era muito cedo, né? Eles faleciam muito cedo, então a expectativa era 35 anos, 40 anos, por conta dos castigos, as torturas que eles eram submetidos. Então, quando esses povos eles se viam nessa situação, eles tentavam de todas as formas fugir. Então, a resistência vem exatamente daí. E que a gente pode falar, inclusive, dessas fugas. Eles fugiam para quilombos, né? Outros que não conseguiam essa liberdade acabavam cometendo o quê? Suicídios. Então, muitos se suicidavam porque eles preferiam morrer do que viver naquele sofrimento que viviam, né? Então, era uma vida muito difícil. A própria capoeira, ela é uma forma de resistência, porque ao longo dos anos, a capoeira ela foi vista de uma forma extremamente, né, pejorativa, era vista como um crime. Então, a própria magia, né, assassinatos, sequestros, que isso também acontecia por parte desses povos. Então, muitos cometiam, né, roubo para poder se virar da melhor forma possível, né? Então, a busca por essa liberdade fazia com que esses povos eles tentassem, né, uma melhor condição de vida. Então, toda a violência por qual esses povos passaram fazia com que eles, de uma forma, como forma de sobrevivência, de fato, eles lutassem por esses direitos. Então, nessas imagens que vocês estão vendo aí, por exemplo, né, que mostra algumas formas de resistência, veja que a primeira imagem é de fato da época da escravidão. A segunda imagem mostra alguns homens negros praticando a capoeira como uma das formas de resistência. E é interessante porque as formas de resistência ela é dividida entre passiva e ativa. E aí ele divide as formas de resistência passiva, é o suicídio, a fuga, né, matar o trabalho, formação de quilombo e a própria capoeira. Já as formas de resistência ativa eram que as revoltas, que nós tivemos várias, a própria revolta dos malês é um exemplo disso, a violência contra a terceira, a violência contra os senhores e feitores. Então veja que esses povos que não resistiam, né, a toda essa história de dor, de sofrimento, eles tentavam de alguma forma se livrar. Muitos negros escravizados, eles sofriam de
depressão, né? O banzo é um exemplo disso. E porque existia uma necessidade de voltar para a sua terra, para a sua vida, porque o que eles encontraram aqui no Brasil, muita dor e sofrimento. Então, pessoal, eu quero que vocês percebam a importância de uma aula como essa para a gente trazer na memória toda uma trajetória que esses povos escravizados passaram no Brasil, para que não tenhamos tanto preconceito, né? Discriminação. Todos os dias a gente escuta aí pessoas cometendo aí crimes de racismo, porque de fato não tem uma sensibilidade para, né, toda uma história, uma trajetória que está ligada à nossa, claro. A história da África ela está ligada à nossa história. Para isso, eu vou sugerir uma atividade para que vocês produzam um mosaico com sementes. Você pode, como eu coloquei aí 2 exemplos, né? Escolher uma imagem de uma mulher negra com algumas, né, adereços, algumas características, alguns elementos que vêm trazer todo o significado voltado para o empoderamento da mulher negra. E aí você vai ver como esses 2 exemplos aí. Você pode, inclusive, pegar uma mulher que você conheça, fotografia de uma mulher da família, alguém que vocês queiram homenagear. Então, você vai fazer todo o contorno, vai fazer o desenho, ou pega um desenho pronto. Essa primeira imagem já existia, né, a foto da mulher, e aí foi feita uma releitura. Então, vocês escolham uma imagem, vocês podem tanto desenhar, como vocês podem fazer uma pesquisa, encontrar uma imagem, aí você vai formar um mosaico com sementes, trazendo aí vários traços, várias características dessa mulher afrodescendente. Então, galerinha, chegamos a mais o fim de uma aula. Espero que vocês tenham entendido e quero que vocês vejam a importância de um trabalho como esse para que tenhamos pessoas mais conscientes, né? E, acima de tudo, não cometer nenhum tipo de preconceito nem crime. Muito obrigada e até a próxima.